Convido a Silô para fazer parte da mesa, Silô Lacava. A Beatriz Lorenzini. O Felipe Inhauser, falei certo? E a Tawane Santos. Não sei se a acentuação estava certa. Tawane. Certo. Se vocês puderem se espalhar um pouquinho para cá, seria melhor, né? Venha fazer companhia para a gente aqui. Então, dando continuidade ao nosso fórum de abril, né? Foi isso. Onde a questão do jogo, a questão da interação através da prevenção, né, no jogo e tudo mais. Hoje a gente tem uma outra rodada dando continuidade a esse tema, né? E a Silô vai contribuir conosco, né? Trazendo informações aí da vivência que ela tem, né? Da profissão que exerceu ao longo da vida, né? Mas eu vou falar aqui. Ela é artista da arte, né, do movimento, no brincar, eutonista, calatonista, certo? Atua como voluntária em ações do CNRVV, Lapa e Butantã, desde dezembro de 22. Então, para a gente é uma honra contar com a colaboração da Silô, que é um acréscimo muito bom para nossas atividades. Tá bom? Pode começar. Bom, eu vou ser bem breve hoje, porque eu sinto que a parte mais importante hoje está com o pessoal do Butantã, e depois com a outra parte, que é da gente ouvir vocês. Então, eu quero pedir licença para fazer uma coisa que foi de uma descoberta dessa semana, e que, se interessar vocês depois, todo mundo está deixando o e-mail ali na entrada, né, na presença. Eu já pedi, e o pessoal do CNRVV gentilmente já escaneou esse texto, que eu considero que é muito importante para todo mundo, para o trabalho que a gente faz. E eu estou inaugurando com vocês agora a nova etapa da Silô do Brincar, que é o brincar e além do brincar, que eu sinto que precisamos continuar com o brincar, mas dentro de uma perspectiva, de uma projeção para o além do brincar. Esse texto, já quero deixar a dica para vocês, todos os domingos no jornal O Globo, esse pediatra que é também sanitarista e ativista pela infância, o Dr. Daniel Becker, vocês já ouviram falar nele? Quem esteve aqui em abril assistiu vídeos que a Beatriz passou com ele. Ele escreveu um texto que eu considero fundamental nessa minha nova etapa de trabalho, que é o além do brincar. O brincar e o além do brincar. O texto dele saiu publicado agora no domingo, dia 15 de setembro. Se chama Já Vai Tarde. E vocês vão ver no final, eu imagino que todo mundo pode fazer um coro de Já Vai Tarde mesmo. Que ele diz o seguinte: o banimento do X-Twitter do Brasil incomodou muita gente em diversos setores da nossa sociedade. Compreensível, a plataforma servia aos interesses e à expressão política de muitos e ao entretenimento de milhões. Mas se alguém pode comemorar de fato, são os pais das crianças e adolescentes. Em primeiro lugar, nenhuma empresa em nenhum lugar do mundo tem o direito de transgredir as leis de um país. E se ela comete um crime, é preciso que haja um representante no Brasil para arcar com as consequências do ato. Simples assim. Vocês estão acompanhando o que está acontecendo com essa coisa do X, que está acontecendo nas mídias sociais? Então, é super importante, então, estou contando para vocês, tá?
Quando Musk, um extremista de direita, se recusou a obedecer às ordens de remover contas e retirar postagens mentirosas e violentas, foi advertido. Além de desobedecer, fechou sua representação no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes fez então cumprir a lei suspendendo o serviço. Eu já descobri que ele descobriu como burlar o serviço, então não sei como é que anda isso no dia de hoje, particularmente. Musk se faz ardente paladino da liberdade de expressão, mas existe uma confusão muito grande entre permissividade e liberdade de expressão, que é um tema muito importante, valioso para quem trabalha com crianças, com adolescentes, para quem está vivo no mundo também. Ele obedece ordens de remoção de contas em países onde tem interesses financeiros como China, Turquia e Índia, todos com governos autoritários. Um defensor da sua fortuna, isso assim, agindo quase sempre em detrimento dos interesses da população. Já chegou a se envolver em um golpe na Bolívia, onde o governo eleito ameaçava seus negócios com lítio. O lítio é este minério que abastece os celulares e as tecnologias das pessoas. E por que Elon, o pequeno, faz mal à infância? O X, Twitter, sempre foi uma plataforma de polarização exacerbada, brigas, xingamentos e violência. Mas desde que Musk se tornou seu proprietário, houve uma drástica redução da equipe de moderação e afrouxamento das suas regras. Isso levou a uma grande proliferação de discursos de ódio, desinformação e conteúdos impróprios. Crianças e adolescentes têm contas na rede, muitas antes da idade aprovada nos termos de uso. O pessoal do Vale do Silício proíbe os seus filhos de assistirem televisão e terem qualquer tipo de tela antes dos 12 anos de idade. Vocês sabiam disso? Eles colocam seus filhos nas escolas de linha Waldorf, que proíbe o uso de telas até 12 anos de idade, porque eles sabem dos estragos neurológicos, emocionais, cognitivos que estas telas causam na vida das crianças. Quanto menor a criança, maior o estrago, e alguns deles são irreversíveis. Crianças e adolescentes... A plataforma se tornou um campo fértil para a extrema-direita e outros radicais que propagam ideologias de ódio. E os jovens mais suscetíveis à manipulação são expostos a postagens racistas, nazistas, homofóbicas, misóginas. Misóginos é todo mundo que acha que mulher vale menos na vida prática, tá? E notícias falsas e teorias conspiratórias. Os mais vulneráveis são influenciados ou recrutados por grupos radicais. O ambiente do Twitter estimula a violência, o insulto e o cyberbullying, exacerbados pela anonimidade e impunidade da plataforma. A interação constante com conteúdos polarizador e agressivo prejudica o desenvolvimento emocional dos mais jovens, gerando ansiedade, irritabilidade ou sintomas depressivos, ameaçando sua segurança, saúde mental e formação pessoal. Ao contrário de outras plataformas que implementam ferramentas de controle parental, o Twitter oferece pouca proteção para crianças e adolescentes. Com isso, eles têm acesso irrestrito a conteúdos impróprios, como pornografia liberada recentemente. Além disso, a plataforma, entre aspas, livre, atrai todo tipo de criminosos, pedófilos e golpistas. Na época dos ataques às escolas em 2023, o Twitter se recusou a retirar perfis que faziam apologia ao crime bárbaro. Seu representante chegou a dizer que perfis com fotos dos assassinos, ameaças e músicas enaltecendo ataques não representavam apologia ao crime.
O ministro da Justiça na época, Flávio Dino, subiu o tom e disse que a Constituição brasileira está acima dos termos de uso da rede. Na época, a BBC Brasil procurou o Twitter para que comentasse o conteúdo violento contra crianças e recebeu como resposta um emoji de fezes. Não vou sentir saudade deste campo de batalha violento, frequentado por extremistas e bandidos, povoado de ameaças para crianças e adolescentes. Isso é o Dr. Becker falando. Se as redes sociais fossem regulamentadas, como na maior parte do mundo, o banimento talvez não fosse necessário. Tchau, Elon. Se puder levar na viagem, só dita, espera, porque ele está querendo ir para Marte, né? Ele está gastando dinheiro para patrocinar pesquisas de viagens para Marte. Se puder levar na viagem só de ida, espero, leve junto o Telegram, cujo dono está preso na França, acusado de proteger bandidos e pedófilos, e o Discord, território onde todo tipo de golpes e maldades contra a infância proliferam, ambos igualmente com mediação precária. Ficarei gratos a vocês. Boa viagem. Então, eu também reforço que já vai tarde. Vai embora para Marte, fica lá e leva todos os bandidos juntos, se possível. Isso são informações que eu considero valiosas para vocês que trabalham com a infância, com as várias infâncias, porque são dados objetivos tão publicados. Esse Dr. Becker coloca essas coisas com fundamento, e hoje em dia, num mundo que é cheio de fofoca e fake news, ter um material que dá informações objetivas, eu considero fundamental, essencial. Não dá só para a gente continuar brincando de amarelinha. É preciso brincar de amarelinha e ir além, informando as crianças e os jovens e os pais das crianças, né? Por isso que eu pedi para o pessoal aqui do CNRVV, copiar isso aqui, e quem quiser receber, se o e-mail já está colocado ali na lista de entrada, de presença, será enviado para vocês. Se alguém não quiser, avisa que a gente não manda, tá bom? Bom, pensei em fazer uma coisa bem simples antes da gente continuar, passar a palavra, vai para o pessoal do Butantan depois, né? Que é o seguinte, vocês querem ficar aí longe mesmo? Vocês não querem vir aqui para frente, ficar mais perto da turma que está aqui? Eu vou fazer, então vou continuar daqui onde eu estou. Eu estou deixando aqui na mesa, para quem quiser olhar depois, antes de ir embora, um livro que foi adquirido pela biblioteca aqui do SEDES, a pedido do CNRVV, que se chama Científica. É um livro maravilhoso que tem aspectos de matemática, física, astronomia, biologia, química, geologia e medicina. É um livro belíssimo e que nós gastamos dinheiro com tanta coisa, e de vez em quando esses livros entram em promoção, porque o mercado de venda de livros está sofrendo um problema muito grande. Então, se consegue, às vezes, por preços mais em conta, e é possível, às vezes, parcelar em 10 vezes. O livro que eu comprei desse tamanho, eu parcelei em 10 vezes e paguei, e é um livro que é muito valioso, porque as crianças, os jovens e os pais, os educadores, evidente, nós, né, precisamos ter acesso a essa maravilha toda, que é de fundamento científico, que é mais um recurso para poder lidar contra tudo que está contra todos o tempo todo em larga escala. Pensei numa coisa muito simples, para a gente não passar em brancas nuvens, só sentado falando, que é o seguinte, eu vou ver se eu consigo falar sem microfone ali, tá? Eu quero... Todo mundo me ouve sem microfone? Ok. Está gravando? Ah, tá bom, desculpa, eu não sabia. Eu quero pedir para todo mundo estar sentado pelo menos ao lado de uma pessoa, que eu vou pedir para vocês agora fazerem um jogo em dupla. Então, se você está longe de alguém, senta perto de alguém que também está sozinha, tá? Quem está de 3, venham para frente que está faltando gente. E dupla, agora eu preciso de duplas, tá?
Pronto? Todo mundo já tem uma dupla? Já? Quem não tem, arruma uma dupla. Duas, aqui tem dois, ali falta uma pessoa. Aqui tem 3, então junta. Isso. E agora continua faltando uma pessoa aí. Bom, se não tiver jeito, a gente faz um trio. É o seguinte. Primeira coisa, vamos primeiro todo mundo espreguiçar, fazer movimento para acabar de chegar aqui, né? Isso, veja o que você tem vontade de fazer. Não se preocupe com o que as outras pessoas estão fazendo ou não. O que eu vou fazer é que eu preciso, tá? Então, assim, não se acanhem. Alonga, espreguiça as axilas, tá? Que é uma região do corpo que fica muito esquecida. Veja se você fazer movimentos de cobrinha com as costas. Isso é para todo mundo. Isso aí, isso. Isso aí mesmo, para cima, alonga a axila. Uma de cada vez dá mais efeito do que as duas ao mesmo tempo. Isso. Faça tudo que o seu corpo, que você está sentindo que é bom para você nesse momento, tá? Isso. Ai, suspiros, gemidos, grunhidos, é tudo bem-vindo. Pode deixar risada, pode deixar sair tudo, tá? Deixa eu vir aqui, vir para cá. Então, não tem... Ai, quem estava aqui em abril? Quem daqui estava aqui em abril? Ah, tá. Para quem não estava, vou pedir para vocês ficarem em pé, que agora nós vamos fazer o que as crianças curtem muito fazer. Pode ficar em pé aí no lugar, onde você está. Deixa a bolsa na cadeira ao lado, que é brincar de sacudir o rabinho. Brincar de sacudir o rabinho, ó. Senta sobre o joelho, assim, isso aqui é sentar sobre o joelho, tá vendo? Sentou, e agora chacoalha o quadril. O quadril, não o ombro. O quadril, não é fácil, parece fácil, mas não é. Não é, mas não desista. A barriga vai junto, a barriga vai junto. Descansa, descansa. Sacode uma perna, sacode a outra. Sacode uma perna, sacode a outra. E de novo, senta no joelho e sacode o quadril. Deixa o som sair. Deixa sair, não estou escutando. Isso. Agora vamos fazer sacudir o rabinho rosnando. Isso. Vê se ainda falta espreguiçar alguma região do corpo. Se possível, não conversem. Se possível, não conversem, porque senão a gente não consegue se ouvir. Isso. Veja se tem alguma região do corpo que ainda está pedindo algum movimento. Atenda às suas necessidades. Isso. E agora eu pensei numa coisa bem que eu pretendo que seja assim, simples, mas interessante de fazer. Se não achar interessante agora, quem sabe depois de amanhã fala, mas acho que ela tinha razão. Como é que você normalmente gosta de ser chamada? Pelo seu primeiro nome, você tem um apelido que é o seu preferido? Tem? Pode sentar se vocês quiserem agora. Eu vou pedir para vocês escreverem na sua frente, no ar, o seu nome. No ar. Veja com que tipo de letra você está escrevendo. É letra corrida, é letra de forma. Escreve agora essa letra bem fininha, comprida e alta, indo até lá em cima, depois indo até lá embaixo, bem aí na sua frente. Isso. Isso. Tá. Ok. Agora você vai escrever esse mesmo nome, bem pequenininho, aí na parte de trás do banco da frente, da cadeira da frente. Isso. Você imagina uma cadeira na sua frente, quem não tem. Escreveu ali? Vai lá, escreve lá. E olha para o que você está escrevendo. Tá? Ok? Agora você vai fazer o seguinte. Você vai perguntar, a pessoa que está ao seu lado vai... Espero que autorize
emprestar o nome dela para você. Diga qual é o seu nome para a pessoa que está ao seu lado. Um nome só, não é o nome inteiro, é um nome só. Emprestou? Agora pergunta para ela qual é o nome dela, porque uma vai emprestar para a outra. Tá? Já falou? Falou? Todo mundo já emprestou o seu nome, pegou emprestado o nome da vizinha, do vizinho? Já? Então, agora você vai, a partir de agora, pode pegar o nome dele, tá? E você pode fazer aí, pegando o nome dele também, que você já sabe qual é, tá? E aqui também, se vocês quiserem, tá direitinho, 2 duplas. Agora você vai desenhar o nome da pessoa que emprestou para você o nome. Você vai desenhar o nome desta pessoa utilizando o cucuruto da sua cabeça e escrever o nome no teto. Vai, coragem, não falem que é para não perder a sua atenção com o cucuruto. Se quiser ficar em pé, pode. Se quiser, quem está do lado da escada, vir para a escada, tá? Acabou de escrever com o cucuruto? Pessoal, tentem não falar para a gente não atrasar muito, tá? É difícil não falar. Agora você vai escrever o nome, esse mesmo nome da pessoa que está ao seu lado, com a ponta do nariz aí na frente, na sua frente. Com o nariz, com a ponta do nariz. Isso. Quem tem o I, tem I no nome, não esquece de pingar o I. Quem tem a letra T, não esquece de cortar o T, tá? Que mais? Agora, já foi com o topo da cabeça, com a ponta do nariz, agora você vai escrever o nome da pessoa na lateral, no lateral que está livre, com o cotovelo. A letra é escrita grande, é pequena, se você quiser, olha para a letra que está sendo escrita e deixa o seu olhar acompanhar, tá? E de novo, não esquece de pingar o I, cortar o T, tá? Enfim, que outra parte do corpo vocês querem sugerir para a gente escrever o nome? O pé. O pé é a pessoa que vai escolher se ela quer com o pé desenhar no chão, se vai querer com o pé desenhar atrás da cadeira da frente. E aí vou propor o seguinte, então. Escreveu? Da mesma maneira, corta o T, pinga o I. Isso. Agora faz isso com o outro pé. Com o outro pé. E veja se a dificuldade é maior ou menor. Porque há uma diferença entre o lado direito e esquerdo do corpo que varia. Para um lado é sempre mais fácil e mais difícil para o outro, né? Então vamos fazer a mesma coisa com o outro cotovelo, que coitado, ficou esquecido, né? Isso. Ok. Agora vamos escrever, se for possível, tudo isso é se for possível, viu, gente? Com o joelho. Escolhe qual joelho e escreve o nome da pessoa com o joelho. Isso mesmo, vai mudando de posição, vai se virando, apoia na cadeira do lado. Nós estamos brincando de escrever um nome no ar. Então, você vai desenhar o seu nome por enquanto, tá? Agora o outro joelho. O outro joelho. Isso. Ok. Agora, enquanto a gente descansa um pouco as articulações, cada pessoa vai brincar de cantar o nome da pessoa de quem emprestou o nome. Vai. 1, 2 e... Você canta o nome dela e ela canta o seu nome, tá? Agora, vai continuar cantando o nome da pessoa, mas como uma cantiga de ninar. Bem suave,
tá? Como se você quisesse fazer alguém dormir. Não está dando para ouvir nem o nome daqui. Isso, agora você vai chamar o nome dessa pessoa como se ela estivesse lá longe e não estivesse te vendo. Vai. Vai. Não estou escutando nada daqui de trás. Mais alguma sugestão para brincar com o nome da pessoa antes de devolver para ela? Como? Com uma rima? Uma rima? Então tá, cria uma rima. Cria uma rima. Uma rima? Criou a rima. Criou a rima. Fala a rima que você criou. Não deu para ouvir daqui. Ok, valeu, é a rima. Se é verdade ou se não é, não tem nada que ver. Como? Não deu para ouvir. Yasmin, traz água para mim. Ok, tá bom, tá bom. Então agora você cuida bem desse nome que teve com você, sobre seus cuidados, e devolve o nome para a pessoa. Dá para cumprimentar essa pessoa? Dá para cumprimentar? Cumprimenta. Isso, olha só, saíram os abraços lá atrás. Eu convido todo mundo a trocar cumprimentos abraçados. Ai, cadê os cumprimentos abraçados? É isso? Muito bem. Ok. É o que temos para hoje. Tá? Agora é você, né? Muito obrigada. Foi bem interessante. A Silô tem um repertório de aquecimento fantástico. Muito obrigada. Então, agora passo. Vocês vão fazer conjunto? Aqui os nossos colegas. Alguém quer comentar alguma coisa do exercício? Vamos aproveitar o tempo. Vamos aproveitar o tempo. Tudo bem. Mas alguém quer falar alguma coisa para a Silô? Tá, dá tempo. Pode ser? A gente sempre agradece, viu, Silô? Muito obrigada. Tá, agora então, o Felipe e a Tawane vão apresentar conjuntamente. A gente vai falar isso aí. Então, à vontade. Deixa eu só acrescentar aqui um minutinho, desculpe. A Tawane, orientadora socioeducativa no Serviço de Proteção a Vítimas de Violência do Butantã, do CNRV, e estudante de psicologia. Certo? Isso. E o Felipe Inhauser, assim? Inhauser. Orientador socioeducativo na SPVV Butantã, do CNRV, professor convidado no curso Inteligência Artificial e Subjetividades pelo Instituto Sede Sapiense e estudante de Ciências Sociais pela Unifesp. Obrigada. Então, agora estejam à vontade. Obrigada, Boa. Nossa, boa tarde, gente. Tudo bem? O negócio é alto aqui, hein? Então, a gente vai falar um pouquinho, né? A gente teve um encontro em abril, né? Falando um pouquinho sobre essa... Foi em abril? Não, junho. Foi em abril. Abril, junho, né? Não, maio, junho. A atividade foi em
Isso, estou confundindo as bolas aqui. Então a gente falou sobre o brincar, né? A gente teve um encontro aqui, né? Que a gente falou sobre a importância do brincar com as famílias, né? Da semana do brincar e com as crianças, com os adultos. Então a gente falou um pouquinho disso naquele dia. E depois daquele dia a gente produziu algumas coisas no espaço da imaginação, né? Que a gente está no SPVV e lá a gente tem um espaço da imaginação, que é onde as crianças chegam, aí elas vão fazer alguma atividade até chegar no atendimento, né? Então a gente preparou algumas coisinhas inspirados, né? Muito pelo que a Silo trouxe da última vez também. E a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês do que a gente fez nesses dias. Sim. Boa tarde, gente. A ideia era fazer todo mundo se movimentar, né? Tanto os adultos sendo responsáveis ou crianças e adolescentes. Então a gente começou através da nossa equipe. Então a gente aplicou a atividade na semana. Vai passando para mim, por favor. Na semana com a nossa equipe, né? Deu bom? E aí a gente fez um circuito de brincadeiras, né? E a partindo da amarelinha, né? A proposta da Semana do Brincar desse ano era vir para a roda, né? Então pensar em nada competitivo, mas sim coisas que a gente conseguisse fazer em conjunto. Então, desde a amarelinha até as outras atividades, nós fizemos tudo em conjunto com as outras pessoas, tanto em equipe quanto com os atendidos do nosso serviço. Pra cá, Fê. Pra lá. Pra lá, Fê. Vai, você. Aqui um pouco mais algumas fotos, né? Da amarelinha ali. A gente fez 2 tipos de amarelinha, né? E uma até foi a ideia de uma criança que ela chegou, que ela falou da amarelinha de 2, né? Que ela comentou, que é uma amarelinha africana. Aí tem a amarelinha ali. Então é isso, né? A gente planejou um circuito ali, algumas fotos, a gente pintando as mandalas ali, né? Como um processo que foi continuando, né? Então essa mandala foi uma produção coletiva. Então todo mundo que chegava lá fazia uma partezinha desse grande tecido branco que a gente deixou lá. E ali atrás está a mandala estendida, se vocês quiserem dar uma olhada. E é legal olhar para essa mandala porque cada mandala dessa é a história de uma família. E é a história de uma criança, é a história de um adolescente. E, às vezes, a mandala que foi desenhada por uma criança não foi terminada por ela, né? Foi terminada por uma outra criança que chegou e pintou. Então, foi uma produção coletiva que a gente fez junto também, durante esses meses, que ficou bem legal. Que é um pouco mais do processo, né? E uma coisa interessante de olhar as mandalas é que cada mandala dessa ela tem uma forma diferente, né? Ela tem um estilo diferente. Então, se vocês olharem ali ou aqui, algumas são mais floridas, né? Algumas são mais quadradas, algumas têm formas diferentes, algumas são de coração. Então, não tinha um jeito certo de fazer essa mandala, né? Então, cada criança que chegava, cada família, imaginava uma forma que ela poderia produzir isso, né? A partir de um ponto pequenininho, virar uma coisa grande depois. A segunda dinâmica, após a amarelinha, né, era conseguir passar por dentro do bambolê, todos juntos, sem o auxílio da mão, a não ser do principal, né? E aí acho que foi bem divertido conseguir ver a interação deles, tanto das crianças quanto dos adultos, e a forma deles pensarem. Acho que a gente fez isso durante 4 vezes, né? Em horários diferentes, né? Com pessoas diferentes, e nenhuma das vezes a passagem foi igual. Aqui a gente fez mais coletiva, né? Tinha mais gente nesse bambolê aí, nessa atividade de roda. E a ideia é essa, como a Tawane falou, né? Esse bambolê tinha que passar por toda a roda e encontrando uma forma de conseguir passar utilizando o corpo, né? Se movimentando, né? Para esse bambolê passar. E essa foto ficou muito bonita porque por cima dá para ver esse círculo, né? Essa roda, né? Essa integração. Essa é a minha atividade favorita.
A gente teve a ideia, a partir de uma outra atividade que a gente já tinha tido no serviço, de criar uma teia, né? Então, a gente foi jogando o barbante de um lado para o outro. E aí, o objetivo depois, final, era desemaranhar essa teia com a ajuda do seu colega do lado, né? A gente até fez uma analogia dizendo que eram problemas. Se a gente dividisse com o colega do lado ou com o colega da frente, ele ficaria mais leve ou mais fácil de se desemaranhar. E aí, o objetivo era as crianças pensarem de que forma que elas iam desfazer essa teia, né? Pensando que a gente tinha duas pontas, né? A ponta inicial e a ponta final do barbante. E aí, como que elas fariam para voltar o barbante, né, ao início sem estar embaranhado? E algumas coisas muito legais aconteceram nessa atividade, né? Porque algumas crianças quiseram complicar ainda mais a teia, né? Passando por baixo, jogando para o outro lado, deixando um nó ali. E essa dificuldade foi muito legal de presenciar, porque ao mesmo tempo que teve essa ideia criativa, né, de deixar um negócio mais complexo, mais difícil para pensar junto em família, ver a finalização da atividade também foi muito legal, né, de chegar ali, não, a gente conseguiu junto, a gente fez isso junto, por mais que fosse difícil, né, e aparentar ser quase impossível, né, e ver aquele emaranhado, aqueles nós, no fim deu certo, né, como um trabalho em equipe. Essa daí misturaram o bambolê, que foi a atividade de antes, né, com a atividade da teia. Então os nós já estavam lá, o emaranhado já estava ali, e ainda colocaram mais um bambolê no meio, né, para passar por dentro dele e sair. Então também foi uma ideia que partiu das crianças ali, que foi super legal, deu uma dificuldade a mais também, e deu uma divertida a mais, né. Então acho que é um pouco isso também, né. A gente já tinha uma coisa programada de fazer, mas as atividades elas vão mudando, as brincadeiras vão mudando por conta das ideias que as crianças vão trazendo, né? E se a gente fizer de uma outra forma, né? Eu acho que o bom da Semana do Brincar também, que foi muito válido, foi conseguir conscientizar os pais que acessam o serviço de que o espaço da imaginação, onde fica o socioeducativo, não é só um espaço de recriação para as crianças, né? E aí trazer essa consciência de que a gente está sempre trabalhando algum tema ou algo em específico que vai trazer algum agente de transformação, seja para o dia a dia ou para aquele momento para as crianças e adolescentes que a gente atende no serviço. E também a partir do brincar, né, que a gente vai trabalhando outras coisas. A gente não está só brincando, a gente está trabalhando ali as emoções, a gente está socializando, aí a gente está incentivando a criança e o adolescente a falar, né, a experienciar outras coisas, até o momento de diversão, porque a brincadeira é a essência da criança, né? A criança está saudável quando ela está brincando, então a brincadeira é o núcleo de tudo, né? E aí, a partir de uma ideia da Silô também, que era ter uma pergunta disparadora, no caso, né, que era o que a gente vê no caminho da nossa casa até um outro ponto de chegada, né? Então, no caso, a gente pensou com as crianças, o que elas visualizam no caminho da casa delas até o nosso serviço. E aí, a outra pergunta disparadora que a gente trabalhou foi o que você vê da janela da sua casa. Então, a partir disso, eles criaram desenhos que vocês também conseguem ver expostos aí atrás, ou através da foto, do que eles conseguiram imaginar ou lembrar, né, de lembranças utilizadas para colorir e fazer esses desenhos. Vocês conseguem lembrar o que vocês viram no caminho até chegar aqui? Para ir pensando mesmo, o que vocês viram no caminho para chegar até aqui? Então, foi um pouco essa atividade. E quando a gente fez com as famílias, né, e com as crianças, sempre foi muito difícil. Porque é como se teletransportasse de casa para o serviço, né? E como se não tivesse um caminho, né? E como se esse caminho não tivesse detalhes, não tivesse casas coloridas, desenhos por aí, né? Não tivesse plantas e folhas. Então, acabava sendo muito difícil puxar esses detalhes, né? Do que acontecia nesse caminho, né? E aqui aparecem muitas árvores também, né? Acho que vai estar difícil de ver. Mas uma referência muito importante para as crianças, na hora de pensar o que viram no caminho, eram as árvores, eram as folhas. E é isso, gente.
todos, né, que estão surgiram tanto na vez passada quanto agora. A gente gostaria que vocês que têm crianças, né, sob a sua tutela, pudessem fazer qualquer experiência dessas, né, que são discutidas aqui, para uma próxima oportunidade que a gente entre nesse assunto, vocês colaborem com o que foi vivenciado no equipamento de vocês, né? Porque às vezes pode surgir coisas bem interessantes, tá bom? É uma oportunidade de poder estar levando para o dia a dia. Eu não sei se alguém quer compartilhar já, contando alguma experiência que teve, semelhante, com os jovens. Uhum. Boa tarde. Boa tarde. Sou a Yasmin, eu sou assistente social do SPVV Lapa. Na preparação da Semana Mundial do Brincar, onde a gente teve o fórum de debates aqui, eu estava como orientadora socioeducativa, assim como o Felipe e a Tawane. E foi um encontro muito importante, assim, para refletir o que a gente vai preparar para as crianças e adolescentes numa semana que é tão importante, que precisa ser lembrada. E a gente ficou pensando assim na equipe mesmo, nas reuniões de equipe, o que a gente ia propor de brincadeiras para essas crianças, como que a gente poderia ir dando sinais de que a Semana Mundial do Brincar está chegando, para não ficar somente naquela última semana do mês de maio. E isso foi provocando a gente, né? A gente parava para pensar, nossa, mas a gente vai fazer um roteiro, cada um vai brincar de uma coisa aqui, outra ali, como que vai ser? E aí a gente pensou que talvez fosse melhor deixar todos livres para escolher com o que brincar. E aí a gente pegou uma sala bem grande, bem espaçosa, disponibilizou vários recursos, jogos, amarelinha, lousa, corda, eu já falei corda, bola, tinha muitos recursos, né? E o interessante é que as crianças e adolescentes que participaram, eles realmente se deixaram livre ali para escolher o que eles queriam fazer. Eles exploraram o que eles queriam explorar, né? Então, aquele ambiente facilitador, aqueles recursos facilitadores, com os profissionais ali dispostos a brincar com eles, já foi muito importante, né? Eu acredito muito que o brincar ele é um ato revolucionário. Brincar é o que transforma infâncias, é o que transforma vidas. Então, para mim, brincar é uma coisa séria, né? E eu venho pensando muito nisso nos últimos meses. O brincar é uma coisa séria. Não é simplesmente brincar. É através dele que as crianças podem aprender, se socializar. Acho que é isso que eu queria compartilhar. E além desse dia, que foi maravilhoso, a gente também fez um mural. A gente deixou esse mural exposto numa escada onde tem bastante rotatividade de pessoas, não só pessoas do CNRVV, do SPVV, mas também pessoas que fazem curso aqui no SEDES, pessoas que circulam por aqui. Então, era um mural interativo para todos, né? Não só para as crianças e para os adolescentes. E esse mural tinha uma pergunta, do que você se lembrava, do que você brincava quando você era criança? E aí você vai refletindo quantas coisas se perderam, né? Essa prática de recordar, a gente também fez com a Silô em algumas formações. E aí era brincadeiras tipo... Nossa, eu acho que a equipe aí pode me ajudar. Brincadeiras bem antigas, assim, tipo lencinho branco, mãe da rua, elefante colorido. Brincadeiras que vão se perdendo, sabe? E que são tão ricas para
para explorar, para interagir com as pessoas. E aí, nesse mural, ficou bem preenchido, assim, tiveram coisas que eu nem conhecia de brincadeiras. E o quanto que é necessário que isso venha se fazendo presente, né? E não só na Semana Mundial do Brincar. Obrigada. E o brincar é um desafio que a gente vem enfrentando no dia a dia nos atendimentos, né? Eu sou do CAPES IJ, o que a gente escuta muito é assim dos pais. Eu vou trazer meu filho aqui para brincar, ele não está tendo atendimento, ele só vem brincar, né? E aí até a gente fazer a sensibilização de que o brincar é uma forma de conhecer, uma forma de explorar, e que a criança não vai chegar na sala fechada e falar, e que é através da brincadeira que a gente consegue explorar, né? E oferecer o atendimento que precisa, mas que o brincar ainda é um enigma. Só vem aqui no CAPES para brincar. O CAPES é só brincar. E brincar é uma ferramenta, né, de trabalho que vai ajudar muito mais do que ficar numa sala e que não vai acontecer, né? Então, a gente tem que ficar o tempo todo reforçando a importância do brincar, e que brincar também é atender, brincar é acolher, né? Boa tarde, me chamo Cristiane, eu sou do CCA. E acontece a mesma coisa que ela falou aqui do CAPES. Ah, mas o CCA não tem problema porque as crianças só brincam. Na escola, não. Então, por isso que as crianças dão problema na escola e não dão problema no CCA. Mas não é bem assim, né? Nós temos diversas atividades. Entre essas atividades, nós temos horário, sim, de brincar, mas sempre com esse olhar atento, né? Durante esse brincar, o que eles estão aprendendo ou o que eles estão necessitando. Então, não é só brincar simplesmente por brincar, o que também é maravilhoso, né? Nós precisamos disso. Nós precisamos, independente da idade, né, brincar, né, se soltar e ser feliz. Mais alguém? Achei interessante o só, né? O só como se fosse pouca coisa, né? Só brincar. Brincar é muita coisa. É o essencial, é o mais importante, né? E se as crianças estão brincando, que bom que elas estão brincando, porque elas estão sendo crianças e elas estão fazendo aquilo que elas deveriam estar fazendo, que é brincar e aprender, explorar o mundo a partir dessa perspectiva delas, né? Que é a brincadeira que vai conseguir incentivar essa criança a experimentar o mundo, né? Ela é mexer com terra, mexer com água, mexer com planta, correr, né, inventar uma brincadeira nova, ou tentar uma antiga, né, que ela não conhece, que às vezes a família conhece, mas a criança não conhece, né. Então é isso, é que nem Yasmin falou também, né, o brincar é cotidiano, é todo dia. E também não é só criança, não é só criança que brinca, os adultos também brincam e deveriam brincar, e deveriam se divertir, né. Então acho que é um pouco isso que eu queria compartilhar. Então, é até a importância de incluir o lúdico em tudo, né? Dando uma aula, pode incluir o lúdico, fazendo uma palestra, levando os trabalhos todos, né? E que forma que eu acrescento alguma coisa que fique mais leve e a gente consiga assimilar o conteúdo de uma maneira, ou o que está acontecendo de uma maneira mais tranquila, né? Que a gente incorpore sem decorar necessariamente, mas que esteja com a gente o tempo todo. E aí, até conversando com o Felipe e a Tawane antes da gente fazer né, assim, o encontro, vocês contaram que vocês envolveram os pais, e os pais também, como a Yasmin disse, lembraram de brincadeiras, né? Eles brincaram lá com os filhos também nesse dia? Como é que foi? Queria que vocês contassem um pouco. Sim, os pais brincaram bastante, acho que contribuíram super para essa semana e nessa atividade, né? E acho que foi bem legal ver a cara das crianças e dos adolescentes ouvindo os pais falarem das brincadeiras que faziam ou de como brincavam, né? Tipo, eu descobri que, sei lá, minha avó brincou de amarelinha quando ela era criança, assim. Então, eles ficaram bem surpresos, né? Foi bem legal nesse sentido.
E foi um momento também que aproximou bastante eles também, né? Porque às vezes falta esse costume de tirar um tempinho para brincar, né? Para se divertir junto, ali, né? No mesmo nível ali. Não aquela coisa adulto e criança, né? Tipo, a gente está brincando junto aqui, a mesma brincadeira, e a gente está se divertindo junto. E isso foi muito legal. E os pais se divertiram muito também, riram bastante também, as crianças também se divertiram. Foi legal. Boa tarde, pessoal. Eu sou Michele, sou assistente social aqui do SPVV também. E, eu concordo com tudo, né? Com as falas de todos vocês, acho que agrega bastante. Eu acho que os pais, eles acabam se esquecendo bastante nesse processo do dia a dia, no cansaço, na exaustão, nos compromissos, acabam esquecendo do brincar, né? E a gente também, pegando o gancho com a fala da Yasmin, naquela semana do brincar, a gente também teve experiências incríveis com mães que são acompanhadas por diversos serviços da rede e que quando a gente convidava para brincar, olhava assim, nossa, eu brincar? Como assim? E aí a gente vê aquela empolgação quando consegue fazer o looping com o carrinho, é muito, muito, muito enriquecedor, né? E a criança acompanhar esse processo, acho que faz... Aí a gente vê que o brincar é séria, né? Que é muito importante. E acho que é uma ferramenta de aproximação, é uma ferramenta não só para pais, como para nós técnicos, e é incrível. Acho que é isso. Não, só falar uma coisa última. Quem veio no outro encontro do Brincar, né? Que a Silota perguntou, quem esteve presente? Teve gente que se manifestou. Experimentou algum jogo, alguma brincadeira? Fez alguma atividade que pode já contar para nós também que foi feito dentro desse propósito? Das pessoas que vieram no outro? Ou lembraram, ou mesmo sem ter vindo, já tiveram comunicação que era a Semana do Brincar e desenvolveram alguma atividade voltada ao brincar com crianças e adolescentes também? Acho que... então fica aí, né, esse desafio para os próximos, né? Quer falar, Silvana? Nós não podemos esquecer que para nós aqui a grande aventura, a partir do CNRVV, é que nós temos uma amarelinha desenhada lá no chão, na entrada do prédio. Para mim foi muito interessante, porque eu dou cursos aqui de movimento desde o final do século passado. Comecei dando aulas em 1997. Depois, nos anos 2000, que virou um curso de um ano inteiro. E eu sempre foi, na minha vida inteira, o brincar como a grande motivação para a exploração de movimentos, a partir de estudos de movimento, que é uma coisa bem complexa, mas que ajuda a perceber como é valioso poder brincar, como é valioso poder fazer movimentos. E eu só tive a inspiração de falar por que nós não desenhamos uma amarelinha na entrada, que a Dalca se incumbiu de ver com a diretoria do SEDES para ter autorização para pintar aquilo. Parece simples ir lá e pintar uma amarelinha no chão, mas teve todo um processo de autorizações para poder fazer, de contratar uma empresa que viesse fazer o desenho da amarelinha. Todo mundo que pôde palpitou, né? E a gente tem essa amarelinha lá, que imagina uma instituição do tamanho do SEDES, não tem nenhum registro visível, mesmo que parece que é silencioso, mas é muito difícil alguém que em algum momento não brincou de amarelinha, né? Em algum lugar, e se não brincou, viu alguém brincando. Então, além de tudo que aconteceu no CNRVV, aqui com as pessoas da equipe, do ponto de vista da instituição, é um marco muito significativo, está impresso no chão, na entrada do Instituto, a amarelinha. E o pessoal que fica lá, os vigias de entrada, de vez em quando eles contam que uma outra pessoa entra pulando a amarelinha, né? E eu me lembro de um depoimento que foi dado por uma profissional aqui
do SEDES Lapa, que uma criança chegou muito transtornada, com um problema pessoal muito difícil, que entrou aos prantos, fez todo o atendimento e na saída a criança viu a amarelinha. Então, eu agradeço ao profissional que me deu esse depoimento, porque é muito significativo, que chegou tão transtornado emocionalmente que não viu que existia uma amarelinha bem na entrada. E que depois do atendimento, com certeza, numa medida aliviada do problema super sério que tinha vivido naquele final de semana, enxergou a amarelinha. Então, pelo depoimento da profissional, isso serviu como uma reflexão que eu acho muito difícil. É muito difícil para a gente como adulto, quando ficou muito transtornado com alguma coisa, deixou de ver alguma coisa que poderia ser alegre ou divertida, porque quando nós somos assolados por alguma questão muito importante, muito pesada, é difícil mesmo enxergar algum farol, alguma luz do lado. Precisa ter todo um trajeto, e que no caso foi muito feliz pela atitude da profissional, que cuidou dessa criança e que na saída com ela, a criança percebeu a amarelinha e ali teve a possibilidade de uma percepção, que a vida se incumbe de dizer de que tamanho era essa percepção, que a despeito do problema que a gente possa ter, quando a gente consegue voltar a olhar para o lado, sempre aparece alguma coisa interessante que não tinha sido possível perceber antes, né? Então, mesmo que fosse esse o único caso, o único benefício causado pela pintura da amarelinha, todo o esforço da equipe já estaria plenamente justificado, né? Então, é isso. E essa questão só vem aqui para brincar, acompanha a minha vida inteirinha profissional. Apesar de eu estar no ambiente da aula de artes, que vocês sabem que também tem muito preconceito em relação às aulas de artes, que assim há uma confusão do tipo, na aula de artes tudo pode. Não é verdade, não pode. Não pode desrespeitar as regras que foram combinadas pelo grupo com as crianças, não pode agredir ninguém, pode falar palavrão à vontade, se martelar o próprio dedo, pode falar o palavrão que quiser, que não é feio, não está errado nem nada, mas não pode acusar o outro através de um palavrão sem, sabe, que não cabe. Você pode xingar à vontade que tropeçou no pé da mesa, que ninguém vai achar que é feio, né? Isso é livre expressão. A dor vem na forma de um palavrão. Eu, quando tropeço no pé da mesa, a dor, quando isso aconteceu, era tão grande que não saía palavra nenhuma, muito menos um palavrão que envolve um campo de força muito grande. Falar um palavrão não é uma coisa assim tão simples, né? E eu me lembrei depois do fórum do mês passado aqui, que houve um depoimento de uma profissional que dizia que ela estava muito cansada, porque as crianças que ela atendia só falavam palavrão o tempo todo e só se batiam e só falavam muito palavrão, não tinha discurso de vida, era só palavrão. E depois eu fiquei me lembrando do seguinte: quando a situação de vida é muito barra pesada demais, você não tem nenhuma casa para morar, você está num lugar precário, você não tem perspectiva de futuro nenhum, nem para o dia seguinte, não é futuro daqui 2 anos. A perspectiva de vida para o dia seguinte, você não sabe nem o que você vai ter o que comer no dia seguinte. E eu me lembro de um depoimento de muitos anos atrás, de uma antiga colega de escola da minha juventude, que eu a encontrei depois de muito tempo, vivendo uma barra pesadíssima, e ela, de cada 10 palavras que falavam, 9 eram palavrão. E na época eu fiquei muito assustada, eu não entendi o que era aquilo. E eu comentei com ela, eu falei, nossa, quanto palavrão, né? Mas só depois é que eu percebi que determinadas situações de vida, sem perspectiva de possibilidade de melhoria, de mudar, às vezes a única coisa que resta para a pessoa é falar palavrão. Então, não sei se a pessoa está aqui ou não, eu
eu tenho uma característica neurológica que não me permite identificar uma pessoa quando eu encontro pela segunda, pela terceira vez, né? Eu falei, ai, que pena que eu não lembrei poder fazer esse depoimento para essa pessoa. Porque não é que fica falando palavrão, é porque às vezes é a única coisa do repertório de vida que cabe para a pessoa naquela circunstância grave, como eram as crianças que ela atendia como é que chama, num abrigo desses provisórios, que a família fica de provisório, às vezes está debaixo do viaduto mesmo. Então, é muito difícil, precisa de uma experiência de vida, até eu, fiquei muito triste que não lembrei para poder dar esse depoimento ali na hora para essa pessoa. Mas ela, com certeza, todo mundo deu tanta ideia, comentou tanto com ela, que, com certeza, ela não levou o meu depoimento, mas ela levou muitos outros depoimentos. Então, o meu não precisava mesmo. A gente quer dar um complemento, aproveitando a história do falar, do sentir, né? A gente vai começar a pedir para vocês se transportarem a qualquer idade de criança. Vamos ver que idade cada um quer ter. Cada um pensa e vamos pensar, mas tem que ser uma criança que já fala, né, e que já traz aí algum conteúdo. Não precisa ser tão novinha e nem tão mais adolescente. Uma criança. Com que idade você quer ter, Silu? Para falar o que a gente vai propor. Não, nós vamos propor uma brincadeira. Então, não entendi a brincadeira. A brincadeira, a história, que vai ser uma história compartilhada. Que idade teria essa criança? Para você. Você é a criança. 5 anos. Bia? 9. Eu acho que eu teria 10. Você? Acho que 9. 3. Cada um já pensou na idade que gostaria de ter? 8, 7, 9, 5, 3. Quanto? Nenhum, bebê. Aqui, as duas aqui. 13. Agora, voltando para a fileira lá de trás. 8. 5. 7. 10. 9. 4. 5. 11. 6. 10. 5. Todo mundo já falou? Tá. Então, a ideia é o seguinte, a gente começa uma história e cada um, lembrando da possível idade, né, que escolheu, vai tentar levar essa história para onde quiser, tá? Vamos ver o que final vai acontecer no final dessa história? Tá? Então, eu falei que eu tinha 10. Vou começar comigo, tá? Passo para ele e vocês vão... Ou querem... A Bia começa? Não, pode ir. Eu estava num dia voltando da escola com as minhas colegas. Era um dia de sol, muito gostoso, e a gente passou em frente muitas árvores frutíferas. Tá, então, ali tinha uma mangueira cheia de mangas, algumas verdes, algumas de véspera, que era como a gente chamava quando ela ainda não estava muito madura. E aí, como é que a ideia foi? O que nós vamos fazer para conseguir pegar essas mangas, uma para cada pessoa? Aí a gente tentou subir na mangueira, né? A gente tentou pegar alguma coisa mais alta para dar um apoio, para pular, escalar e conseguir pegar algumas mangas ali.
Eu sou cansada, então eu sentei debaixo da mangueira após essa aventura e fiquei me refrescando na sombra. Som. Eu fiz questão de subir no pé de manga, eu queria comer a manga lá em cima. Aí eu subi. Gente, a imaginação aqui falhou. Mas eu me imaginando assim como uma criança de 9 anos numa situação dessa, eu acho que eu ia sentar do lado da Tawane e esperar por uma manga. Tudo bem. Eu era um pouquinho mais velha da turma, eu tenho 13 anos. Aí eu tive a ideia de descer na rua de baixo para chamar o resto da galerinha para a gente comer manga também. E eu estaria embaixo do pé de manga gritando para ele: desce daí, menino, você vai cair. Bom, eu tenho 0 anos, né? Tô sentindo. Tenho 0 anos de idade, então só estou sentindo assim, né, um pedido, uma urgência, uma solicitação aí para descer de uma árvore em pé de manga. Bom, como eu tinha 3 anos, estava esperando alguém me colocar em cima do pé de manga. Como eu não podia subir no pé de manga, né, eu fiquei conversando com a Tawane, né, e fiquei admirando a criança que tinha 0 anos, porque ela estava olhando, né, o pé de manga de uma forma diferente que eu tinha 5 anos. Então, fiquei admirando esse olhar da criança. Eu fiquei lá embaixo pedindo: alguém me dá uma manga? Bem prático. Eu também fiquei embaixo do pé de manga, olhando todo mundo pegar manga e só pensando: meu Deus do céu, se eu subir e rasgar minha roupa, minha mãe vai brigar comigo quando eu chegar em casa. Eu realmente subi no pé de manga e depois com a minha manga jogava os caroços em quem passava embaixo. Eu não alcançava e ninguém me ajudava, então eu ficava pegando as mangas que caía para chupar. Eu subia com os colegas para comer a manga lá no pé. Eu, como uma criança de 4 anos, com uma imaginação muito fértil, eu estava esperando o unicórnio passar, porque ele ia voar, ia me levar lá em cima para pegar as mangas. Eu cansei de ficar ali perto do pé de manga e fui brincar com meu amigo. Como eu vi que o pé de manga já estava muito cheio de gente, né, balançando muito, aquelas mangas já caindo assim, eu tive a ideia brilhante de pedir um pouco de sal para a casa da frente para comer com manga verde. Eu, com 5 anos, fui pegar uns lençóis em casa para amarrar na minha cintura, fazer uma cordinha e alguém me içar para cima do pé de manga. E eu, com 11 anos, frente àquele pé imenso de manga, cheio de frutas, eu lembrei que no dia anterior eu passei a tarde no CCA e no horário do almoço eu tomei um suco incrível de manga. E aí eu tive a ideia de combinar, né, com todo mundo, da gente colher essas mangas e levar para o CCA para a tia fazer de novo esse suco delicioso que a gente tomou no dia anterior. Então. Você, Grazi.
Pode falar. Eu, uma criança de 10 anos, organizei toda a turminha. Todo mundo já colheu a manga, agora vamos todo mundo juntinho lá para o CCA para levar para a tia fazer o suco. Tá. Agora, a gente vai fazer uma experiência, assim, de começar uma frase e que vai levar para alguma situação de uma criança que quer falar de um sofrimento. Cada um pensa o que quiser e a gente vê aonde essa roda de conversa vai chegar. Que é um aquecimento que a gente pode fazer num grupo, né, de crianças que precisam estar falando da situação delas. Tá bom? Oi, não deu para ouvir. Começar por uma frase? Que estaria em situação de sofrimento, é essa consigna, né? É, porque aqui a gente está primeiro usando assim, né, como o diálogo, como a frase pode ir para vários caminhos e estava de uma forma lúdica, mais satisfatória para todos, né? Agora a gente imagina que vocês estão num equipamento de educação, né, educativo, e que as crianças às vezes querem falar alguma coisa nessa roda de conversa. Aí pode surgir qualquer coisa, tá? Que a gente falou da manga, né? Eu acho que é um pouco isso, pelo menos eu senti isso, né? Que a gente estava tentando achar um jeito de conseguir pegar essa manga, né? Agora a gente vai ter uma situação de violência, né, nessa família, e também pensar um jeito, né, de como que pegar essa manga, como é que a gente sai dessa situação de violência, né? Como é que a gente escuta essas crianças e como é que a gente pode seguir. Então acho que é um pouco isso, né, que a gente fez agora. Pode continuar. Eu acho que começa. Era uma vez uma família de 2 crianças, um pai, uma mãe e 2 crianças, e essas crianças estavam numa situação de sofrimento. Crianças bem quietinhas, assim, elas estavam numa situação de sofrimento aparente. Foi só para começar. Eu sou a irmã mais nova e eu não sei como contar para minha tia que os meus pais discutem muito. Não sei se eu entendi direito a história, é melhor seguir. Depois, se eu entender, eu entro. Eu posso ser irmã mais velha, também fico muito triste, eles se agridem. Eu fico muito sozinha, que meus pais saem para trabalhar e eu não tenho com quem conversar. E quando eles chegam de noite, muito cansados do trabalho, qualquer coisa que eu tente convidar para a gente fazer junto, eles dizem, hoje não, estou muito cansado, deixa para depois, e eu vou ficando cada vez mais sozinha. Eu sou a amiga imaginária da Tawane e não aguento mais ver esse sofrimento. Eu sou um dos irmãos que fica só deitado e dormindo o tempo todo. Eu sou a mãe que chegou cansada e queria brincar. Mas disse não. Eu sou a irmã mais nova e eu tenho medo de dormir sozinha no escuro. Eu sou a irmã mais velha e eu me coloco com a minha irmã mais nova para ajudar ela a dormir enquanto ela está com medo.
Eu sou a irmã mais velha e eu pego, inclusive, o menino que está dormindo, para dormir junto com a irmã mais nova. Eu sou pai, chego do trabalho bem cansado, sobrecarregado e não quero conversar nem com a mãe nem com os filhos, nem com as filhas. Eu sou amiga imaginária e eu proponho para a irmã, né, mais nova, se ela não quer chamar a família para brincar com ela, e o que poder surgir disso pode ser interessante. Eu sou uma tia que aparece de vez em quando e proporciona um momento de alegria para essas crianças. Eu sou uma prima que vê toda a situação e tento sempre consolar meus primos, da minha maneira. Eu sou a irmã mais velha e não aguento mais ficar sozinha. Eu sou uma criança isolada, sei lá, e tímida por medo de, sei lá, desapontar meus pais. Eu sou amiga da irmã mais velha, escuto tudo que ela tem a me dizer, mas eu não sei o que eu faço com isso. Eu sou a professora do irmão e estou preocupada porque ele quase não vem à escola. Eu sou a professora de educação física, que tenta estimular com que a criança participe de atividades na escola, mas ela está sempre no canto, chorando ou com medo de participar das minhas atividades. Eu sou amiguinha da escola, da Tawane, e contei para a professora tudo o que acontece com ela. Bom, eu acho que a professora, identificando as situações de violência, faz um relatório, notifica o Conselho Tutelar e a criança é encaminhada para o SPVV. A família vai ser acompanhada pela equipe, vai ser acolhida, né? E eu acho que na atividade de acolhimento que acontece no processo do SPVV, aí tem uma pergunta que acaba surpreendendo a família, né? É uma atividade do crachá, e lá está escrito, uma das perguntas é: qual a sua brincadeira preferida? E nessa resposta as crianças ficam muito felizes ao descobrirem que a brincadeira preferida da mamãe é pular corda. Eles nem imaginavam. E assim inicia o acompanhamento no SPVV. Eu sou o cachorrinho caramelo, que estou sempre abanando o meu rabinho, e eu não entendo de nada que está acontecendo. Foi todo mundo? A gente vai fazer mais uma rodada. O eu sou vai mudar um pouco. O eu sou vai mudar um pouco. Vocês vão pensar em alguma coisa que dê conforto para vocês. Eu sou um parque verde com muitas flores, com muitas plantas, que tem cheiro de alecrim, que tem cheiro de boldo, que tem cheiro de flor. Eu sou o colo de uma avó com cheiro de fumo de corda. Eu sou uma música que eu comecei a lembrar muito do tempo que eu era bem mais nova para fazer dormir. Eu sou uma noite enluarada, com uma lua cheia, no seu dia de iniciação, e que está iluminando toda a cidade de São Paulo para todas as pessoas que lembrarem de olhar para cima e aproveitar.
Estava pensando, né, uma lagoa daquela assim, sabe? Com peixes, em volta também mais tranquilidade, a gente podendo usufruir de momentos juntos e acontece um piquenique. Eu sou uma tarde de sol, alaranjada, embaixo de uma amendoeira com cheiro de maresia. Eu sou uma rede de deitar no final de tarde. Eu sou uma praia com a minha família e fazendo um castelo de areia. Eu sou um cuscuz com ovo feito pela avó para o café da tarde. Eu sou a água fresca e boa do filtro de barro da minha avó. Eu sou uma sereia dentro do rio do Velho Chico. Eu sou o doce de abóbora da minha avó no interior de Minas Gerais. Eu sou um avô que chega com um cachorrinho para alegrar a neta. Eu sou um gato atentado que fica correndo para todo lado e de noite não deixa ninguém dormir. Eu sou um pão de queijo ofertado pelo meu pai para um café da tarde. Eu sou a chuva que veio para refrescar o dia de vocês. Eu sou um balanço embaixo de uma árvore bem grande. Eu sou um feriado na segunda-feira com pão na chapa. E um copo de Nescau bem perfeito. Acabou comigo. Eu sou uma cama limpa e cheirosa depois da faxina. Eu sou uma escola de dança que dá aula de dança para todas as idades e deixa todo mundo feliz. Eu sou um parque num dia bem ensolarado e, ao mesmo tempo, com algumas nuvens que vão se moldando e criando imagens diferentes. Eu sou uma voz que transforma vidas. Como é que vocês se sentiram com essa experiência de mudar assim, conforme uma ideia inicial, né? Que eu acho que a gente tentou passar para vocês num grupinho pequeno, num grupo médio, num grupo grande, né? Dá para criar muita coisa, né? Me veio muito de uma frase, né, do Ailton Krenak, que ele vai dizer no livro, né, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que a ideia para adiar o fim do mundo é contar novas histórias, né? E é muito importante isso, que novas histórias que a gente não tem para contar sobre a vida da gente, né? E como a gente se relaciona com o ambiente ao nosso redor, né? E como a gente experiencia a vida, essa experiência na Terra e tudo, né? E como que a gente pode ressignificar isso, independente das coisas que a gente passou durante a nossa vida, né? E eu acho que é bonito pensar o que é importante para cada um de vocês, né? E o que conforta cada um de vocês. É muito único, é muito particular. Isso é muito bonito.
Não, então, é exatamente isso, né? E até eu apareço como quem está participando também, de trazer uma questão mais, assim, de organizar, né, o trabalho e como tudo acontece, né? Tudo isso que aconteceu, que a gente trouxe aqui, são atividades que a gente faz nos polos de prevenção também com crianças, adolescentes e adultos, né? Vocês viram esse tipo de brincadeira? Dá para passar por todas as etapas de vida. E todo mundo brincando e criando esse clima do trabalho preventivo, né? Que é muito importante quando a gente quer levar à frente uma cultura da paz, né? Não adianta trabalhar só a criança num espaço, ou o SPVV brinca bastante, chega em casa, não tem espaço para fazer nada, ou na escola também não tem essa possibilidade, né? Então, na verdade, o trabalho do brincar, ele conjuga muito com o trabalho preventivo que o CNRVV faz na comunidade, né? Que é esse cuidado, pensando em todos os segmentos, pensando em como os pais podem brincar com as crianças sugerirem brincadeira em casa, os educadores brincarem também, incluírem a brincadeira, não entrarem talvez nessa conversa, né? A brincadeira serve para quê, né? Não tem isso, a brincadeira serve para quê? Não tem um discurso assim formal para o brincar. O brincar é puro brincar mesmo, né? E todas as etapas que a gente começa fazendo trabalho com crianças e adolescentes, né? Tem um processo para ela ir se tendo familiaridade com ela mesma, se conhecendo primeiro, para depois ela conseguir ir para o mundo e fazer as transformações, né? Esses jogos que a gente fez aqui, a gente mostra o quê? Que são como se a gente era criança e a gente está com um repertório muito especializado, né? A gente conseguiu fazer princípio, meio e fim, pensar estratégias, fazer um encadeamento. Muitas vezes isso não pode acontecer. E isso vai acontecer a partir do trabalho que a gente pode fazer preventivo, que ele prevê para crianças e adolescentes, e quem vem no SPVV pelo menos está aqui uma vez por semana, mas é um trabalho semanal, exatamente para não perder aquele fio, né, de você todos os dias poder ter a possibilidade de encontrar com profissionais, né, que fomentam essa comunicação da cultura de paz e o cuidado com o diálogo, que o que a gente fez aqui basicamente foi dialogar, né? E o diálogo, ele promove uma série de transformações, até mentais, que a gente imagina que não, né? Muitos trouxeram como personagem aquela avó que chega com um cachorrinho, ou uma tia que leva as crianças para brincar. Então, como que é bom reforçar também esses outros papéis, né? E tirar, basicamente, a família do isolamento, né? A gente fez a história da família também, ela estava muito mais isolada, né? Mas, aos poucos, foi também aparecendo estratégias e perspectivas de diminuir esse isolamento. E quando a gente faz com adultos e educadores, essa sequência ela é muito importante, porque pode parecer que não, mas muitas vezes a gente chega no local para trabalhar com profissionais, os profissionais também, como a gente viu aqui, muitas vezes pegar a criança, às vezes está com a criança dele também muito fragilizada. Então, na verdade, ela também não consegue, o educador ou o professor, né, ou quem é que está com aquelas crianças, muitas vezes ela não consegue entrar no trabalho porque ela está ainda com a criança dela fragilizada. Então, o que a gente faz? Como nós, no trabalho preventivo, e sozinho não é uma boa, né? É bom, né, formar sempre uma dupla de profissionais, porque se tem alguma fragilidade, o outro também, você pode seguir com o grupo, e né, tem com quem você dá o aconchego e a atividade continua, né? E os educadores ou professores, eles ficam como aquela pessoa que vai te ajudar, muitas vezes, quando não consegue dois profissionais. Então, a ordem é sempre essa, você trabalha primeiro os profissionais, aí eles se equilibram e vão estar prontos para falar do conteúdo. Aí a gente faz também a oficina com os pais para dizer que as crianças vão trabalhar conteúdos mais sensíveis, né? Que fala do desenvolvimento, que pode entrar na questão da violência e vai entrar na questão da violência em todas as modalidades. Então, e depois a gente trabalha a criança. E aí o que acontece? Acaba existindo esse equilíbrio harmônico, que quando a criança às vezes chega em casa comentando de algum assunto que foi tratado ou na escola ou no CCA, ou algum centro que desenvolve o trabalho com crianças e adolescentes, o pai já está ciente, já participou de oficina. Muitas vezes a gente pode produzir um material para que eles levem, igual a Silô, né? Trouxe hoje esse artigo do Dr. Daniel Becker. Cada oficina, se você levar alguma questão de comunicação do que foi falado,
também é muito produtivo. Por quê? Às vezes o pai identifica que a família do lado passa por situação de agressividade e que se ele tem um objeto intermediário, que é um texto, ou alguma situação que ele pode levar como dica, fica mais tranquilo para chegar nos outros lugares e também fazer a multiplicação do conteúdo, porque o importante também é sempre dizer, a gente fala de igual para igual, e todo mundo é multiplicador de boas ações. Então, à medida que o processo preventivo vai acontecendo, a criança se sente multiplicadora e ela pode ajudar alguma outra criança que está passando por situação difícil. Os próprios profissionais se ajudam também, né, porque entra naquela linguagem mais acessível, e os pais formam grupos muitas vezes. Eu não sei se aqui no CCA ou no SPVV, vocês têm exemplo de grupos de pais que depois os pais se reúnem e saem daquela solidão para começarem a fazer alguma programação juntas, né? No outro perfil, né, Dalca, que a gente tinha de mais reunião de pais, que não era agora essa forma que funciona o SPVV, mas existia um outro funcionamento, a festa de fim de ano que a gente fazia para os pais era organizada pelos próprios pais. De tanta união que existia, vinha um número enorme de pais para essa confraternização do fim de ano, para comemorar, né, esse trabalho preventivo, e traziam tudo que eles distribuíam, como as bebidas iam ser trazidas, o que cada um faria em casa, e isso também já era um evento preventivo, esse combinar com o filho que traria, né, e como essa participação mais aquecida poderia acontecer. Então, como tem esse encontro do brincar com o trabalho preventivo, que é sempre, porque a brincadeira está sempre presente, eu quis trazer, assim, nessa minha fala, e espero ter trazido isso para vocês, como que trabalhar cada segmento é importante para a gente construir esse calor humano mesmo, né? De que os temas eles podem acontecer né, nas oficinas e nos encontros, e que não necessariamente gere uma situação de dificuldade nesse diálogo e vá facilitando a conversa, né, entre cada um, que a gente pode usando. Nossa, tem muita saída, né? E uma delas é esse brincar intenso, uma das oficinas é isso, pura e simplesmente brincar, que foi o que a gente fez hoje aqui. É isso. Quando eu estava pensando o que fazer que não tomasse muito tempo, eu passei por 4.000 ideias no último mês. E aí ontem, quando eu vim aqui para um outro compromisso no Instituto, eu resolvi comentar com a Graziella o que eu tinha pensado para hoje. E a reação dela que falou, é isso que você tem que fazer, que foi aquele convite que eu fiz de brincar com o nome da pessoa do lado, com vocês. E na minha imaginação em casa eu ficava pensando, como é que eu posso fazer para levar isso para uma coisa bastante delicada, que não é... Primeira vez que eu fiz, eu senti que hoje eu podia propor aqui, e tudo indica que deu certo, mas que não tem uma garantia a priori, precisa-se ter, assim, ou tem pouca gente aqui hoje, que é um facilitador, foi para mim hoje um facilitador, que era assim, como fazer, criar condições para que, primeiro, as pessoas possam se divertir com essa brincadeira do nome, porque isso pode ser feito com diferentes conotações. Aqui a ideia, e que aconteceu pela contribuição de vocês, é que brincar com o nome da pessoa ao lado se tornou uma brincadeira, né? Deu para rir, deu para conversar, e na minha imaginação era assim, como é que isso pode chegar para um abraço no final? Porque quando eu penso em presenças, hoje em dia, como é que a gente cumprimenta? Um beijinho aqui, um beijinho lá, que não quer dizer nada, né? É uma formalização só, e ao mesmo tempo propor que você abrace alguém não é uma coisa simples, porque se eu estou de repente do lado de um desafeto poderoso, melhor não, né? Melhor não. Mas aqui deu certo. Então, eu soube, e é uma coisa que a gente pode experimentar, que na minha vida pelo menos não é uma coisa comum, é que abraços que duram pelo menos 1 minuto, abraços que dá tempo de sentir a presença do corpo da outra pessoa, mutuamente, que é uma relação mútua de contato corporal, produz oxitocina,
que é o hormônio da satisfação e do prazer. Então, é possível chegar em casa hoje, tem alguém abraçável? Tem alguém que possa se surpreender de ser abraçado? E aí uma coisa que eu tenho observado, que há anos eu peço para as pessoas, quando eu encontro assim, fortuito, que de repente alguém que não via há muito tempo, a pessoa abraça e começa a sacudir, chacoalhar. Eu fico desesperada. Eu falo, não chacoalha, não chacoalha, não sacode, não sacode. Porque assim, eu sinto que é necessário um tempo desse encontro, se ele tiver a oportunidade de acontecer. Às vezes o abraço é leve, rápido, superficial, porque é o possível naquele momento. Mas se for possível abraçar alguém, como é possível se dedicar neste abraçar? Tanto para abraçar, quanto ter o tempo para ser abraçado. Então eu deixo esse convite para quem quiser se aventurar nessas possibilidades. Porque às vezes a pessoa não te abraça porque ela não lembra mais como é abraçar alguém. E de repente, ao ser abraçada, ela lembra que ela também pode abraçar. E é uma coisa que é um desafio e que cada um só que pode saber quando, com quem, como, em que medida isso pode ser feito. Mas é diferente de mandar beijinhos pela tela. Eu acho que a ideia de trabalhar ou de discutir esses assuntos, né, dão ideias, né, tornam as coisas mais fáceis de pensar como que eu vou enfrentar o meu grupinho, seja de pequenos, de crianças, adolescentes, de adultos, né, porque realmente a psicologia vai nos ensinando cada dia, né? A gente vai descobrindo coisas novas e se enriquecendo. Acho que mais agradecer, eu acho que foi muito legal toda essa construção que a gente fez hoje, foi muito divertido e foi muito bom pensar nisso tudo, mas agradecer a presença, eu achei que foi muito legal. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando a mesa com vocês e de poder falar um pouquinho, né, do que é o nosso serviço lá no Butantã, dentro do sócio-educativo. E então, que todo mundo ficasse de pé, só para a gente fechar com uma última brincadeira. É ritmo. Para cá? É ritmo, tá, gente? Eu não vou conseguir ficar com o microfone agora, mas segura aqui um pouquinho. Seguro. Ó, é assim, ó. Vamos lá. Palma, 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 palma. 4 palmas. Palma, 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 palma. 4 estalos. Vamos dar. 1. Palma, palma, pé, pé, pé. Palma, palma, pé, pé, pé. Palma, estalo, palma e pé. Palma, estalo, palma e pé. Isso. Vamos à última vez? Vamos lá. Palma, 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 palma. 4 estalos. Vamos dar. Palma, palma, pé, pé, pé. Palma, estalo, palma e pé. Isso aí. Então, tem que assinar isso. Então, muito obrigada. Até a próxima.